No dia 18 de junho, nós tivemos um anúncio que parou a comunidade de jogos de luta na internet. Was there farming? I don't believe you. I don't believe you. I don't believe there was tool and ground farming. Take you for a ride. What the Hadouken! Arcade games featuring Marvel and Capcom characters are fighting their way onto Nintendo Switch as one collection. Flash and... Pois é, família, do nada a Capcom anunciou na Nintendo Direct que está trabalhando em uma coletânea de Marvel vs Capcom. Essa é a minha franquia de jogos de luta favorita, e isso pode ser um pontapé inicial para um possível novo jogo. E para você que está assistindo, esse anúncio virou uma desculpa minha para falar de um dos maiores artistas da indústria de jogos, Naoto Kuroshima, mais conhecido como Bengus. Meu nome é Kuga e sejam bem-vindos ao meu livro de pinturas em branco. Você que jogou Street Fighter V e caiu de paraquedas nesse vídeo deve ter me achado maluco por considerar o cara que fez isso como um dos maiores da indústria. Mas calma, Street Fighter V foi um jogo problemático desde o seu desenvolvimento, onde o jogo inclusive mudou de estúdio, na época sendo desenvolvido pela Polygon Pictures, um estúdio de animação em CGI do Japão, por mais absurdo que isso pareça, e depois sendo continuado pela Capcom. Como tudo nessa primeira fase do jogo foi uma bagunça, o jogo teve que ser refeito do zero. Tudo isso acarretou numa deadline ridícula de curta para o Bengus, para que ele pudesse trabalhar nas artes do jogo, o que resultou em artes apressadas, com poucos detalhes e mal feitas. Mas logo o homem ia ter a oportunidade de se redimir no lançamento de Street Fighter V Arcade Edition, onde teve a oportunidade de desenhar alguns finais para o jogo. Tirando isso do caminho, vamos para o que interessa. Bengus como pessoa é alguém bem reservado, diga-se de passagem, tanto que ele já usou diversos pseudônimos ao longo dos anos, e por mais que ele seja registrado em alguns trabalhos como Naoto Kuroshima, esse é um detalhe que na verdade nunca foi confirmado por ele. Seu primeiro trabalho conhecido na Capcom foi com o primeiro Street Fighter. Opa, não, eu tô falando do verdadeiro primeiro Street Fighter, não o mais importante. Nele, você vê que o problema do jogo era a forma como os personagens foram traduzidos pra tela, mas cara, olha pra isso. Essa arte exala personalidade. Vários lutadores, cada um deles com o objetivo de mostrar que é o melhor em um torneio de artes marciais. E aqui você tem o seu protagonista, o Ryu, que apesar de não ter uma aparência ameaçadora se comparado com os outros lutadores, demonstra no seu olhar toda a sua determinação perante o desafio que tem pela frente. Percebe o quanto dá pra tirar de história de um personagem só por um design bem feito? Acho que como muitos na indústria, Bengus cresceu copiando artistas que gostava na época, como o próprio GOAT Akira Toriyama. E isso dá pra notar pela forma como a anatomia dele funciona. Ele é um cara versátil, mas um padrão que é possível notar em seus desenhos é a forma como ele desenha músculos, quase como se fossem balões, mas calma, eu vou explicar. Geralmente quando desenhamos corpos, usamos formas geométricas como cilindros, cubos, esferas e paralelepípedos como nossa base, e meio que esculpimos os músculos nos baseando nisso. Mas graças à influência de Toriyama no seu traço, Bengus tende a usar mais linhas curvas e menos linhas retas na hora de fazer os seus músculos, isso sendo uma característica do seu traço por escolha total artística, já que ele sabe muito bem como fazer uma anatomia mais complexa se necessário. Diferente do que muitos pensam, o primeiro trabalho de Bengus nas artes promocionais da série Versus não vem diretamente de X-Men Children of the Atom, que inclusive esse trabalho fantástico que eu estou mostrando foi feito pelo Akiman, artista que certamente eu darei mais foco em um futuro vídeo porque ele merece bastante. Ele começou na franquia Versus no ano de 1996 em
versus Street Fighter! Precursor da série Versus, que melhorou muitos conceitos de gameplay desenvolvidos em Children of the Atom e nos deu um vislumbre de versões mais poderosas dos personagens de Street Fighter pela primeira vez. Bengus não só fez as artes promocionais, como também criou parte do material in-game, como desenhos da tela de seleção de personagens, tela de versus, artes da abertura e as telas de vitória do game. Isso aqui, meus amigos, é pura arte. Eu não consigo nem descrever o quanto eu amo as artes desse game. Esse aperto de mão mudou uma geração inteira e eu fico abismado com o quão bem os personagens de X-Men ficaram no traço do Bengus. Eles demonstram até mais personalidade do que tem nos quadrinhos, pelo menos pra mim, e os paralelos feitos com os personagens de Street Fighter são incríveis também. Seguindo adiante, chegamos em julho de 1997 com Marvel Super Heroes vs Street Fighter, que até hoje divide os fãs da franquia por trazer poucas inovações, mas quando falamos da arte em si, com certeza nós saímos ganhando. O elenco desse jogo conta com algumas adições como o Homem-Aranha, Omega Red, Capitão América e Cyber Akuma. Eu não tô zoando, isso existiu mesmo. Fora que a arte do jogo, que é maravilhosa também, passando um senso de urgência e caos, destacando bem a personalidade dos personagens. Mas as coisas não pararam por aqui. Como esse jogo foi considerado uma sequência morna na opinião de alguns fãs por ter poucos cenários e reaproveitar alguns personagens e nem ao menos trocar o chefe final, apenas adicionar um secreto, a franquia precisaria mostrar o que veio, o que fariam logo no ano seguinte. Capcom presents Lançado no dia 23 de janeiro de 1998, o GOAT, Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes, trouxe diversas inovações para a franquia no quesito de gameplay. A apresentação do jogo é simplesmente estonteante, nos dando a impressão que estamos em uma grande celebração dessas duas empresas. Assim como nos games anteriores, Bengus foi o responsável por criar a arte promocional do jogo, assim como outros materiais, como as artes da tela de vitória, a seleção dos personagens que também é a imagem do Dual Team e as artes para os destaques dos supers. Cara, a key art desse game é linda, com os personagens andando um do lado do outro, quase que num local sem espaço, formando uma verdadeira multidão cobrindo toda a capa. Uma das melhores capas de games já feitas, sem dúvida nenhuma. Tudo nesse game, desde a vibe até a seleção de personagens, faz esse game ser icônico até os dias de hoje. Mas, por último, temos um game que, além de ser infame por dar uma boa balanceada na franquia em termos de gameplay, foi bem polêmico na época de seu lançamento, mas que certamente se tornou um dos jogos de lutas mais clássicos de todos os tempos. Capcom presents. Lançado para os arcades do Japão no dia 24 de fevereiro de 2000, Marvel vs Capcom 2 New Age of Heroes é um game considerado por muitos como o melhor jogo da franquia. Falando de suas novidades, o jogo trazia um novo sistema de luta 3 contra 3, fazendo com que os desenvolvedores mudassem o layout dos controles para 4 botões de ataque e 2 de assistência. Esse número maior de componentes também influenciou no número de personagens, tendo um total de 52 personagens inteiramente jogáveis. Esse número insano de personagens resultou no que eu considero como algumas das melhores artes da franquia num todo. O estilo do Bengus mudou consideravelmente. Não me refiro ao seu traço, mas a direção de arte tomou outro rumo, de um estilo mais colorido, numa pegada bem quadrinhos, seguindo para uma estética bem mais sketch, por falta de palavra melhor. Muitas rachuras e cores em um tom sépia. Cara, como esse jogo é bonito no departamento artístico. Uma das coisas que eu mais gosto nos desenhistas da Capcom, como Akino Nishimura, Ackman e o próprio Bengus, é o quão versátil eles são.
Dentro da indústria, os artistas que mais se destacam são aqueles que nós chamamos de camaleão. Pela criatividade e a vontade, aquela pessoa vai dar o máximo que ela puder nos projetos e se adaptar a todos os ambientes. Bengus é certamente um exemplo disso. E até nas artes que produziu mais recentemente para outros games, ele mostra o quão habilidoso um artista do calibre dele consegue ser. Claro que dando seu devido tempo de trabalho. É isso, peço desculpas pela demora para sair o vídeo, ainda tô me acostumando com a rotina do canal. Eu gostaria de pedir por favor para você deixar o seu like aí embaixo, que já ajuda bastante. Meu nome é Kuga e até a próxima.